Olá, alunos! Estamos de volta com mais uma aula de informática para concursos e ainda falando sobre os conceitos de redes e internet. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o termo IP, daquele conjunto chamado TCP/IP. Vamos nos aprofundar no significado do termo IP. Acompanha comigo. Primeiro, é claro, a sigla IP significa Internet Protocol, que é o protocolo da internet. Este é o significado da sigla IP, que é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet. Então, isso é o que nós temos que saber em primeiro lugar. IP significa o protocolo da internet e é o responsável pelo sistema de endereçamento utilizado na internet, identificado também como sendo o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet, certo? Agora, um outro ponto importante em relação ao protocolo IP é sabermos que nós temos um probleminha técnico para resolver. Acompanha comigo por quê. O IPv4, que é o IP versão 4, atualmente em processo de migração, vamos entender por quê, o IPv4 entrou num estado de esgotamento. Quer dizer que não existem mais endereços de IP versão 4 para fornecer aos novos computadores, aos novos dispositivos que querem se conectar na internet. Como o padrão IPv4 entrou num estado de esgotamento, esgotou, não existem mais novos endereços de IPv4 para fornecer aos novos dispositivos, aos novos computadores que devem se conectar na internet, foi necessário iniciar um processo de transição de endereçamento IP. Passar do endereço de IP versão 4 para o endereço de IP versão 6, o IPv6. IPv6, endereço de IP versão 6. Mas por quê? Porque o IPv6, então é importante saber que nós estamos em processo de migração do IPv4 para o IPv6, e o IPv6 vai permitir uma quantidade muito maior de computadores e de dispositivos conectados à internet de forma simultânea. Por que isso? Porque o IPv4 é um endereço de 32 bits, já o IPv6 é um endereço de 128 bits. Quer dizer, a quantidade de endereçamentos IP versão 6 que nós conseguimos simultaneamente indicar para os computadores conectados na internet é muito maior do que a quantidade de endereços disponíveis no IPv4. Mas observa, ainda hoje na internet nós estamos usando os dois padrões, tanto o IP versão 4 quanto o IP versão 6. IPv4 e IPv6 são usados atualmente na internet, os dois. Agora tem que saber para a prova que o IPv4 é de 32 bits e esgotou, e que aos poucos estamos migrando para o IPv6 de 128 bits, que aí sim vai permitir uma quantidade muito maior de dispositivos conectados de forma simultânea. Outro ponto, como é formado o IPv4? Como são esses 32 bits? Observa aqui, eu separei o IPv4 em 4 partes, observa 4 partezinhas aqui, cada uma dessas partes contém 8 bits. Cada uma das 4 partes do endereço IPv4 contém 8 bits, e 8 bits equivale a 1 byte. Então, nós temos um endereço de IP com 32 bits, onde cada parte de 8 bits equivale a 1 byte. Normalmente, o que se faz com essa historinha? Se diz, então, que o IPv4 tem 32 bits ou 4 bytes. Perfeito. Mas é assim que nós representamos o IPv4 para o usuário? Não, para o usuário é convertido esse padrão de 8 bits em números decimais. Por exemplo, aquele primeiro padrão ali, ó, 11000000, é convertido em número decimal que dá 192. Aquele de baixo dá 168, depois 1 e aquele outro 100. Formando então um endereço de IP como o usuário conhece. O usuário conhece o endereço de IP convertido em números decimais. Se pega esse grupo de 8 bits e converte em um número decimal. Se pega outro grupo de 8 bits, converte em outro número decimal, e assim com os 4 grupos de 8 bits, gerando 4 números decimais, que são separados por ponto. Então, 192.168.1.100 é um exemplo de um endereço de IP versão 4 formado aí por 32 bits. Agora, como é a formação do IPv6 de 128 bits? No IPv6, cada partezinha tem 16 bits. Observa, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 partes de 16 bits. Como são 8 partes de 16 bits, o total dá 128 bits para a formação do endereço IPv6. Mas ele também não vai ser representado para o usuário como um grupo de bits, ele vai ser convertido em números hexadecimais. No IPv4 se converte em números decimais e no IPv6 pegam-se cada grupo de 16 bits e se converte no número hexadecimal. Os números hexadecimais eles vão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí o 10 é representado pela letra A, o 11 pela letra B, o 12 pela letra C, o 13 pela letra D, o 14 pela letra E e o 15 pela letra F, o que dá, botando 0 na história, 16 dígitos. Agora, num endereço IPv6, tu vai encontrar então números e letras, porque num padrão hexadecimal existem letras representando aí também o endereço IP. Então, um endereço IPv6 de 28 bits seria basicamente isso, aquele primeiro grupo de 16 bits lá convertido em hexadecimal vira 2001, aquele outro vira 0DB8, aquele outro 00000000 e aquele lá 0001. Então, agora sim eu tenho um exemplo de endereço de IP versão 6, onde cada grupo de 16 bits é convertido num número hexadecimal. E aí nós ficamos com 8 partes de números hexadecimais. No IPv4 são 4 partes de números decimais. Então esse é um típico endereço de IPv6, que tirando aqueles zerinhos do meio ali para formalizar, fica... Cada grupo de zerinhos de 4 zeros pode ser representado por um zero só. Então fica 2001, DB8, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0001. Esse é um típico endereço de IP versão 6, onde, observa comigo, o 2 pontos é quem separa esses números hexadecimais. E aqui uma forma mais sucinta. Então aquela sequência de zeros representada por 2 pontos e 2 pontos, dando a ideia aqui do IPv6. Então percebe que no IPv4 não existem letras, né? Mas no IPv6 sim existem letras, porque os números hexadecimais constam letras também. Então aí temos a diferença entre o IPv4 e o IPv6 na formação do endereço de IP. Vamos à resolução de uma questão comigo, acompanha. A internet não foi originalmente projetada para lidar com um número extremamente grande de usuários. Como o número de pessoas com acesso à internet aumentou de maneira explosiva, o mundo está ficando sem endereços de IP disponíveis. Para resolver esse problema está sendo implantado o... Resposta, o IPv6. Quer dizer, o IPv4, então, esgotou, foi necessário migrar, ou está sendo necessário migrar nesse momento, para um outro padrão de endereçamento IP, que é o IPv6. Resposta, a letra D de Dinamarca, como vimos aí na questão. Certo, pessoal? Era isso sobre endereçamento IP e uma questão. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!